A promessa de Maple Hollow começa quando Natalie, uma orgulhosa fazendeira do Kentucky à beira de perder tudo, contrata um andarilho quieto chamado Daniel. Mas sua chave inglesa não é a única coisa que conserta o mundo dela. Ele esconde um segredo de bilhões de dólares. A verdade destruirá o frágil elo que os une? Antes de mergulharmos na história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã batia forte em Natalie Rhodes, enquanto ela lutava com o velho trator que havia quebrado pela terceira vez naquele mês. O suor escorria de sua testa enquanto ela jogava a chave inglesa no chão com frustração. Droga! Ela gritou, chutando o pneu. De novo não. Aos 36 anos, Natalie estava acostumada a resolver problemas sozinha, desde que seu ex-noivo Tom a abandonou há 2 anos, deixando-a com uma montanha de dívidas e a fazenda Maple Hollow para administrar sozinha. Ela vinha lutando para se manter acima da água. A fazenda, aninhada nas colinas onduladas de Kentucky, era tudo o que lhe restava do legado de seu pai. Ela enxugou a testa com o dorso da mão e olhou para os campos que precisavam ser plantados. Sem o trator, ela estava em sérios apuros. O banco já estava lhe cobrando insistentemente os pagamentos da hipoteca que ela havia perdido. Que legado, pai, ela murmurou, pensando em seu pai que havia falecido 3 anos atrás. Eles eram próximos, mas teimosos, ambos. Ele nunca quis modernizar a fazenda, e ela nunca quis admitir quando precisava de ajuda. O som de pneus em cascalho a fez se virar para a entrada. Uma caminhonete velha, que ela não reconhecia, subia a longa entrada até a casa. Natalie franziu a testa. Ela não estava esperando ninguém. A caminhonete parou e um homem alto desceu. Ele usava jeans desgastados, botas de trabalho e uma camisa azul desbotada com as mangas arregaçadas. Ele tinha uma mandíbula forte coberta de barba por fazer e seus olhos estavam escondidos atrás de óculos escuros. "Posso ajudá-lo?" Natalie chamou, sua mão instintivamente indo para o quadril onde ela geralmente guardava uma pequena faca de bolso. O homem sorriu facilmente enquanto se aproximava. "Espero que sim. Meu nome é Daniel Cross. Ouvi na cidade que você talvez esteja procurando ajuda por aqui." Natalie levantou uma sobrancelha. "Quem te disse isso?" "Um sujeito na lanchonete. Disse que a propriedade Rhodes poderia precisar de um par de mãos a mais." Ele tirou os óculos escuros, revelando olhos castanhos amáveis que se enrugaram nos cantos quando ele sorriu. "Estou apenas passando, procurando trabalho. Sei como lidar com uma fazenda." O que Daniel não disse foi que seu nome verdadeiro era Daniel Whittaker, herdeiro de uma das maiores empresas agrícolas do país. Ele havia se afastado de reuniões intermináveis, expectativas e os holofotes da mídia. Durante o mês passado, ele havia viajado com nada além de sua caminhonete e o desejo de encontrar algo real. Natalie o examinou de cima a baixo. "Não posso pagar ninguém agora." Daniel olhou para o trator. "Parece que você poderia usar alguma ajuda com isso." "Estou controlando a situação," ela disse defensivamente. Ele levantou as mãos. "Sem ofensa. Qual o problema com ele?" Natalie suspirou. "O motor não liga. Já verifiquei a bateria e a linha de combustível." "Se importa se eu der uma olhada?" ele perguntou. Ela hesitou, então acenou com a cabeça. "Faça à vontade." Daniel arregaçou as mangas, revelando antebraços bronzeados e musculosos, com velhas cicatrizes e calos que falavam de anos de trabalho árduo. Ele se inclinou sobre o motor, seus movimentos confiantes e práticos. Natalie cruzou os braços, observando-o com ceticismo. Depois de alguns minutos, ele emergiu com uma pequena peça na mão. "Seu solenoide de partida está queimado," disse ele. "Fácil de consertar se você tiver uma peça de reposição." Natalie franziu a testa. "Eu verifiquei isso." "É complicado com este modelo," disse ele sem nenhuma condescendência. "Tem um galpão de peças?" Relutantemente, ela o levou ao galpão de armazenamento onde seu pai havia guardado equipamentos e peças de reposição por décadas. Daniel encontrou o que precisava em minutos, como se estivesse trabalhando com essas máquinas a vida toda. 1 hora depois, o trator rugiu de volta à vida. Natalie não conseguiu esconder sua surpresa ou alívio.
Adivinhação sortuda, disse ela, embora seu tom tivesse amolecido. Daniel limpou as mãos em um pano. Olha, preciso de trabalho e você precisa de ajuda. Não estou pedindo muito. Quarto, comida e um pequeno salário. Sou um trabalhador esforçado e conheço agricultura. Natalie mordeu o lábio. Ela estava afogando-se em trabalho e o plantio da primavera não podia esperar. Uma semana de teste, ela disse finalmente. Depois veremos. Daniel acenou com a cabeça, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Justo. Há um pequeno apartamento, acima do celeiro, disse ela apontando. Nada de luxo, mas é limpo. As refeições são às 6, ao meio-dia e às 6. Se perder, você se vira. Sim, senhora, disse ele com um toque de divertimento em sua voz. E não me chame de senhora. É Natalie. Natalie, ele repetiu, e algo na maneira como ele disse seu nome a fez parar. Naquela noite, depois de mostrar a Daniel a propriedade, Natalie sentou-se à mesa da cozinha passando as contas. Os números não batiam, não importa como ela os organizasse. Ela precisava de um milagre para salvar aquele lugar, e um ajudante temporário não ia resolver seus problemas. Uma batida na porta de tela a assustou. Daniel estava lá com uma caixa de ferramentas. Desculpe incomodá-la, disse ele. Notei que seu sistema de irrigação está vazando perto do campo leste. Pensei em consertá-lo antes da manhã. Natalie o encarou. Agora? São quase 9. Ele deu de ombros. Não me importo. A lua está brilhante o suficiente para trabalhar. Ela o seguiu até o campo, com uma lanterna na mão. De fato, ele encontrou o problema. Uma seção rachada de cano que vinha vazando água e dinheiro lentamente. Há quem sabe quanto tempo. Meu pai era bom com cavalos, não com canos, disse Natalie, observando Daniel trabalhar rapidamente para substituir a seção. E você? Daniel perguntou. Na verdade, sou boa com números. Tenho diploma em administração. Ia modernizar este lugar, torná-lo lucrativo novamente. Ela riu sem humor. Esse era o plano de qualquer forma. Daniel a olhou. Ainda é um bom plano. É, bom, os planos mudam. Meu ex-noivo Tom também tinha grandes ideias. Então a primeira má temporada chegou. E ele decidiu que a agricultura não era mais romântica. Ela parou perguntando-se por que estava contando seus problemas para esse estranho. Prejuízo dele, disse Daniel simplesmente, apertando o último encaixe. De volta à casa, Natalie ofereceu a ele café. Eles se sentaram na varanda, os sons noturnos da fazenda ao redor deles. Então, apenas passando por aqui, ela perguntou. De onde? Daniel hesitou. Por toda parte, na verdade. Precisava mudar de cenário. Fugindo de algo ou indo em direção a algo? Natalie perguntou. Então balançou a cabeça. Desculpe, não é da minha conta. Um pouco de ambos, talvez, respondeu ele com um meio sorriso. E você sempre esteve aqui? Exceto pela faculdade. Voltei quando o pai ficou doente. Pensei que seria temporário. Ela olhou para os campos escuros. Agora não consigo imaginar estar em outro lugar. Daniel acenou com a cabeça, compreensão em seus olhos. A semana voou. Daniel trabalhou do nascer ao pôr do sol, consertando coisas que Natalie nem sabia que estavam quebradas. Ele consertou cercas, ajustou equipamentos e ajudou a exercitar os 3 cavalos que Natalie tinha. O que restou do que outrora foi um programa de criação lucrativo que seu pai havia dirigido. O mais surpreendente foi como ele lidou com os animais. O mais temperamental de seus cavalos, um garanhão chamado Thunder, se afeiçoou a Daniel imediatamente. Você tem jeito com ele, disse Natalie, observando Daniel escovar o cavalo. Animais sabem quando você os respeita, respondeu ele. Meu avô me ensinou isso. Ele era fazendeiro? Ela perguntou. Os olhos de Daniel se nublaram brevemente. Ele tinha terras, sim. No final da semana, Natalie não conseguia imaginar a fazenda sem ele. Enquanto eles jantavam na sexta à noite, uma refeição simples de frango e legumes que Natalie havia preparado, ela limpou a garganta. Então, a semana acabou, disse ela. Daniel abaixou o garfo, sua expressão ilegível. Sim, acabou. O trabalho que você fez teria me levado meses, feliz em ajudar. Natalie respirou fundo. Gostaria que você ficasse, mesmo acordo se isso funcionar para você. O sorriso que se abriu em seu rosto
fez algo flutuar em seu peito. "Funciona para mim", disse ele. À medida que os dias se transformavam em semanas, eles caíram em uma rotina confortável. Eles trabalhavam separadamente de manhã. Natalie cuidando da papelada e do planejamento, Daniel cuidando do trabalho físico. Depois do almoço, eles costumavam trabalhar juntos em qualquer coisa que precisasse de mais atenção. Natalie se viu rindo mais do que em anos. Daniel tinha um senso de humor quieto e uma maneira de fazer até mesmo o trabalho mais árduo parecer administrável. Ela se pegou observando-o quando ele não estava olhando. A maneira como sua camisa grudava nas costas no calor, a maneira gentil como ele lidava com os animais, a expressão pensativa que ele usava quando achava que ninguém estava olhando. Uma tarde, uma súbita tempestade de primavera os pegou nos campos. Eles correram para o celeiro, encharcados até os ossos e rindo. "Isso surgiu do nada", disse Natalie, torcendo o cabelo. Daniel pegou algumas toalhas velhas de uma prateleira. "Aqui", disse ele, entregando uma a ela. Seus dedos se tocaram e Natalie sentiu uma descarga elétrica que não tinha nada a ver com o raio lá fora. Por um momento eles ficaram perto. O único som era a chuva batendo no telhado e sua respiração. Daniel estendeu a mão lentamente e colocou uma mecha de cabelo molhado atrás da orelha dela. O coração de Natalie batia forte em seu peito. O momento foi quebrado pelo toque de um telefone. Daniel recuou, tirando seu celular do bolso. Ele olhou para a tela, franziu a testa e recusou a ligação. "Tudo bem?", Natalie perguntou. "Tudo bem", disse ele, mas sua mandíbula estava tensa. "Apenas alguém com quem não quero falar agora." O telefone tocou novamente quase imediatamente. "Deve ser importante", disse Natalie. Daniel suspirou e andou alguns passos. "Preciso atender", disse ele apologeticamente. Natalie acenou com a cabeça e se ocupou verificando os cavalos, mas não pôde deixar de ouvir trechos de sua conversa. "Eu te disse para não ligar para este número." Não vou voltar." "Não, me importo com a reunião do conselho." "É minha vida, Richard." Ele encerrou a chamada abruptamente e se virou para encontrar Natalie, fingindo que não havia ouvido. "Desculpe por isso", disse ele, sua voz tensa. "Sem problemas. Parece que alguém está te procurando." Os olhos de Daniel encontraram os dela. "É complicado, não é sempre?" Ela respondeu com um pequeno sorriso. Naquela noite, Natalie sentou-se em seu balanço da varanda, observando o pôr do sol após a tempestade. Daniel se aproximou do celeiro com 2 canecas nas mãos. "Café?", ele ofereceu, entregando uma a ela. "Obrigada", disse ela, abrindo espaço para ele no balanço. Eles ficaram sentados em silêncio confortável por um tempo, o balanço rangendo suavemente. "Eu estava noivo uma vez", disse Daniel de repente. "Não deu certo." Natalie olhou para ele, surpresa com a revelação pessoal. "O que aconteceu?" "Ela amava a ideia de mim mais do que eu mesmo", disse ele após uma pausa. "E seu ex?" Natalie suspirou. "Tom queria as partes boas da vida na fazenda, os pores do sol, o espaço aberto. Ele não queria o trabalho árduo, a incerteza, prejuízo dele", disse Daniel novamente, ecoando suas palavras de sua primeira noite. Seus olhos se encontraram, e desta vez não havia nenhuma ligação telefônica para interromper o momento. Daniel se inclinou lentamente, dando a ela tempo para se afastar. Em vez disso, Natalie fechou a distância entre eles, seus lábios se encontrando em um beijo suave. Quando eles se separaram, o coração de Natalie estava acelerado. Fazia tanto tempo que ela não sentia algo assim. "Eu deveria descansar", disse ela de repente, com medo de o quanto ela queria que ele ficasse. Daniel acenou com a cabeça, compreensão em seus olhos. "Boa noite, Natalie." Enquanto ela se deitava, na cama naquela noite, Natalie não conseguia parar de pensar no beijo em Daniel. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu esperançosa em relação ao futuro, mas uma pequena voz em sua mente sussurrava cautela. Por que alguém como Daniel, capaz, gentil e inegavelmente bonito, escolheria trabalhar como um empregado em uma fazenda com dificuldades? Do que ele estava fugindo? O que Natalie não sabia era que naquele mesmo momento, Daniel estava sentado em seu pequeno apartamento acima do celeiro.
olhando para seu telefone. Na tela, havia um alerta de notícias sobre Daniel Whittaker, herdeiro da Whittaker Agricultural Industries, que havia desaparecido misteriosamente da vida pública semanas atrás. Quanto mais tempo ele ficasse na fazenda Maple Hollow, maior o risco de sua verdadeira identidade ser descoberta. Mas quando ele pensou em Natalie, sua força, sua determinação, seu beijo, ele sabia que não podia ir embora. Ainda não. Não até que ele descobrisse uma maneira de contar a verdade a ela sem perdê-la. A verdade que poderia destruir tudo que estava crescendo entre eles. As semanas que se seguiram ao seu primeiro beijo trouxeram uma nova energia para a fazenda Maple Hollow. A primavera estava em plena floração, e pela primeira vez em anos Natalie ousou esperar que as coisas pudessem mudar. Com a ajuda de Daniel, eles haviam plantado mais hectares do que ela conseguira administrar sozinha, consertado a maior parte dos equipamentos críticos e até mesmo começado a planejar a revitalização do programa de criação de cavalos de seu pai. Você parece mais feliz, disse Maggie, a melhor amiga de Natalie desde o ensino médio, enquanto elas tomavam chá gelado na varanda em uma tarde de domingo. Daniel havia ido à cidade para comprar suprimentos, dando às mulheres tempo para colocar o papo em dia. As coisas estão melhorando, Natalie admitiu, tentando esconder seu sorriso. Maggie levantou uma sobrancelha. E estou adivinhando que isso não tem nada a ver com aquele belo ajudante de fazenda que você contratou? Natalie sentiu suas bochechas corarem. Daniel tem sido uma grande ajuda por aqui. Disse Maggie com um sorriso cúmplice. Apenas uma grande ajuda, é. A maneira como você o olha conta uma história diferente. É tão óbvio assim? Natalie gemeu. Apenas para quem tem olhos, Maggie provocou. Então, qual é a história dele, afinal? Homens com aquela aparência normalmente não aparecem do nada para trabalhar em fazendas falidas. A pergunta deixou Natalie desconfortável. Apesar de ter se aproximado de Daniel no último mês, ainda havia muito sobre ele que ela não sabia. Ele só está de passagem, disse Natalie. Precisava de um emprego, eu precisava de ajuda. E só isso? Insistiu Maggie. É tudo o que eu sei, admitiu Natalie. Ele não fala muito sobre o passado dele. Maggie franziu a testa. Você não acha isso um pouco estranho? Todo mundo tem coisas sobre as quais não quer falar, Natalie o defendeu. Só estou dizendo tome cuidado, disse Maggie gentilmente. Você já foi machucada antes. Não quero ver isso acontecer de novo. Depois que Maggie foi embora, Natalie não conseguia se livrar das preocupações da amiga. Daniel estava se tornando importante para ela, talvez muito importante, e ela quase não sabia nada sobre a vida dele antes de chegar à fazenda dela. Naquela noite, quando Daniel voltou da cidade, eles se sentaram juntos na varanda, como havia se tornado seu hábito. O ar entre eles parecia diferente após a visita de Maggie. Tudo bem? Perguntou Daniel, percebendo o silêncio dela. Natalie respirou fundo. De onde você é, Daniel? De verdade? Ele ficou um pouco rígido. Eu te disse, eu me mudei muito. Isso não é uma resposta, ela disse suavemente. Nós temos estado ficando mais próximos, eu só quero saber quem você é. Daniel olhou para os campos, sua expressão preocupada. Eu cresci na Virgínia, em uma fazenda como esta. Não era totalmente uma mentira. A propriedade da família Whittaker havia começado como uma fazenda gerações atrás, antes de se tornar um império corporativo. E sua família? Meu pai e eu não nos damos bem, ele disse cuidadosamente. Ele tinha certas expectativas para minha vida com as quais eu não conseguia conviver. Natalie assentiu lentamente. Ela entendia muito bem as expectativas familiares. É ele quem liga para você? Seu pai? Às vezes ele, às vezes pessoas que trabalham para ele, admitiu Daniel. Natalie alcançou sua mão. Seja lá do que você esteja fugindo, Daniel, você pode me contar. Ele apertou a mão dela, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Ainda não, ele disse. Por favor, confie em mim um pouco mais. Contra sua melhor avaliação, Natalie assentiu. Quando ele a beijou, suave e doce no início, depois, com paixão crescente, ela se deixou levar pelo momento,
afastando suas dúvidas. Mais tarde naquela noite, emaranhada em seus lençóis, Natalie observou Daniel dormir ao lado dela. No luar, que entrava pela janela do quarto, ela traçava as linhas do rosto dele com os olhos, questionando-se sobre os segredos que ele guardava. Sejam quais forem, ela estava se apaixonando por ele, e isso a aterrorizava. Enquanto isso, nos escritórios corporativos da Whittaker Agricultural Industries, em Richmond, Virgínia, Richard Keane, diretor de operações da empresa, estava ficando cada vez mais frustrado. Como braço direito de Daniel Whittaker por 5 anos, ele era uma das poucas pessoas que sabia para onde o herdeiro havia ido. Já se passou mais de um mês, senhor, disse Richard a James Whittaker, pai de Daniel e CEO da empresa. O conselho está ficando inquieto. Precisamos fazer um anúncio sobre o período sabático de Daniel. James Whittaker, um homem severo na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos azuis frios, tão diferentes dos olhos castanhos e quentes de... Seu filho franziu a testa profundamente. Você falou com ele? Exigiu James. Eu tentei. Ele se recusa a voltar, disse Richard. Mas eu tracei sua localização até uma pequena fazenda em Kentucky. Fazenda Maple Hollow, propriedade de uma mulher chamada Natalie Rhodes. A expressão de James escureceu. Descubra tudo o que puder sobre essa mulher e sua fazenda. Meu filho pode estar passando por algum tipo de crise de meia-idade, mas ele tem responsabilidades das quais não pode simplesmente se afastar. Sim, senhor, Richard assentiu. E Richard, acrescentou James, nenhuma palavra disso para a imprensa. A última coisa que precisamos é de um circo midiático. De volta a Maple Hollow, os dias caíram em um ritmo confortável. Natalie e Daniel trabalhavam lado a lado durante o dia e passavam as noites juntos, conversando, rindo e ficando mais próximos. Para Daniel, era um tipo de paz que ele nunca tinha conhecido. Em uma tarde particularmente quente, eles decidiram levar os cavalos para um passeio, para verificar as cercas do lado mais distante da propriedade. Eles cavalgaram em um ritmo fácil, Daniel em Thunder e Natalie em sua égua Starlight. Meu pai me ensinou a andar a cavalo antes que eu pudesse andar, disse Natalie, observando Daniel manusear o garanhão com facilidade. Mas ele nunca me deixaria correr com ele. Dizia que não era coisa de dama. Daniel sorriu. Então, naturalmente, você correu com todos os outros quando ele não estava olhando. Natalie riu. Como você sabia? Porque eu te conheço, ele disse, seus olhos suaves de afeição. Corrida até o grande carvalho, desafiou ele de repente. Eles partiram, os cavalos galopando pela área aberta, o riso de Natalie seguindo-os como música. Ela venceu por pouco, o rosto corado de esforço e alegria, enquanto eles diminuíam a velocidade até parar. Você me deixou ganhar, ela acusou brincalhonamente. Nunca, ele prometeu, estendendo a mão para afastar uma mecha de cabelo do rosto dela. Eu não ousaria. Eles desmontaram perto de um pequeno riacho para deixar os cavalos beberem. Sentados na margem gramada, Daniel puxou Natalie para perto, as costas dela contra o peito dele, os braços dele ao redor da cintura dela. Eu poderia ficar assim para sempre, ele murmurou em seu cabelo. Natalie sentiu uma pontada em seu peito. Mas você não vai? Daniel ficou tenso. O que você quer dizer? Ela se virou para encará-lo. Você disse que estava apenas de passagem quando veio para cá. Isso ainda é verdade? A pergunta pairou entre eles. Daniel segurou o rosto dela em suas mãos. Eu não esperava por você, ele disse honestamente. Eu não esperava nada disso. Mas agora que eu te encontrei, eu não quero ir embora. Então, não vá, ela sussurrou. Ele a beijou profundamente, como se estivesse tentando derramar todos os seus sentimentos não ditos naquele único gesto. Quando finalmente se separaram, sua expressão estava preocupada. Há coisas que preciso te contar, Natalie. Coisas sobre quem eu sou. O coração dela acelerou com uma mistura de esperança e medo. Me conte agora. Ele abriu a boca para falar, mas o toque do telefone o interrompeu. Daniel xingou baixinho, verificando a tela. Eu tenho que atender, ele disse apologeticamente. É importante. Natalie assentiu, tentando esconder sua decepção.
Ela caminhou até a beira do riacho, dando-lhe privacidade, mas não pôde deixar de ouvir o lado dele da conversa. Não, Richard, eles não podem fazer isso sem minha assinatura. Eu não me importo com o que meu pai diz. Não, absolutamente não. Sua voz ficou mais agitada. A fazenda Rhodes? Como você sabe sobre... Ele parou, seu rosto escurecendo. Fique longe daqui, Richard. Estou falando sério. Quando ele desligou, suas mãos estavam tremendo levemente. Daniel, Natalie se aproximou, cautelosamente. O que está acontecendo? Ele passou a mão pelo cabelo. Precisamos voltar, ele disse, sua voz tensa. Vou explicar tudo hoje à noite, eu prometo. O passeio de volta para a fazenda foi tenso e silencioso. Ao se aproximarem da casa principal, Natalie avistou um carro desconhecido estacionado na entrada, um sedã de luxo preto e elegante, que parecia estranhamente fora de lugar, contra os edifícios agrícolas desgastados. Um homem de terno caro estava na varanda dela, verificando o relógio impacientemente. Quando ele os avistou, ele se endireitou e deu um passo à frente. Sr. Whittaker, ele chamou. Seu pai me mandou buscá-lo. Natalie congelou, olhando entre o estranho e Daniel. Sr. Whittaker, repetiu ela, a confusão evidente em seu rosto. A expressão de Daniel era uma mistura de raiva e resignação. Droga, Richard, resmungou ele, desmontando de Thunder. O que está acontecendo? Natalie exigiu, deslizando para fora de seu cavalo. Quem é esse homem e por que ele está te chamando de Whittaker? Richard deu um passo à frente, estendendo a mão para Natalie. Richard Keeney, diretor de operações da Whittaker Agricultural Industries. Peço desculpas pela intromissão, senhorita. Rhodes, mas preciso falar com Daniel sobre um assunto urgente da empresa. Natalie ignorou sua mão, se virando para Daniel. Whittaker Agricultural Industries, a empresa que tem comprado todas as pequenas fazendas do estado. Sua voz subiu em descrença. Quem é você? Daniel se aproximou dela. Natalie, por favor. Deixe-me explicar. Explicar o quê? Ela exigiu. Que você tem mentido para mim o tempo todo, que você não é Daniel Cross, apenas algum trabalhador rural de passagem? Eu sou Daniel, ele insistiu. Daniel Whittaker. Mas tudo o resto, como... Me sinto sobre a fazenda, sobre você. Isso é real. Richard limpou a garganta. Talvez eu deva esperar no carro, disse ele, claramente desconfortável com o drama pessoal que se desenrolava. Sim, você deveria, Daniel retrucou sem tirar os olhos de Natalie. Enquanto Richard recuava, Natalie cruzou os braços firmemente sobre o peito, como se estivesse se segurando fisicamente. Por quê? Ela perguntou, sua voz quebrando levemente. Por que as mentiras? Isso foi algum tipo de jogo para você? Não, disse Daniel firmemente, Deus não. Eu saí de Richmond porque não suportava mais aquela vida. As reuniões intermináveis, a atenção da mídia, os relacionamentos superficiais. Eu só queria algo real. Então você veio aqui e fingiu ser outra pessoa? Eu não planejei nada. Disso, ele disse. Eu estava apenas dirigindo, sem destino em mente. Quando parei na cidade e ouvi falar de uma fazenda que precisava de ajuda, pareceu... certo. Eu não planejava ficar, e certamente não planejava me apaixonar por você. As palavras pairaram no ar entre eles. Em circunstâncias diferentes, ouvir ele dizer que a amava teria feito o coração de Natalie disparar. Agora, isso apenas fez a traição ferir mais profundamente. Você olhou nos meus olhos todos os dias e me fez acreditar que você era outra pessoa, disse ela, sua voz tremendo. Você sabia o quanto esta fazenda significa para mim, o quanto eu tenho lutado para me segurar a ela. E durante todo esse tempo, você é uma das pessoas cuja empresa tem forçado fazendeiros como eu a venderem. Eu não sou meu pai, disse Daniel. Eu não concordo com a forma como a Whittaker Ag faz negócios. É por isso que eu saí. Mas você não me contou isso, contou? Retrucou Natalie. Todas aquelas vezes que falei sobre meus problemas financeiros, sobre o quão perto estou de perder este lugar, você estava rindo de mim? Pobrezinha Natalie Rhodes, tão orgulhosa, tão teimosa, nem sabe que está dormindo com o inimigo. Não foi assim, disse Daniel alcançando-a. Natalie recuou, fora do alcance dele. Não me toque. A dor em seus olhos foi como um golpe físico. Daniel deixou cair a mão.
Natalie, por favor, me dê uma chance de consertar isso. Como? Ela exigiu. Como você conserta o fato de que você tem mentido para mim desde o momento em que nos conhecemos? Que eu compartilhei minha cama, minha vida, meu coração com alguém que nem sequer existe? Antes que Daniel pudesse responder, Richard se aproximou novamente, parecendo arrependido, mas determinado. Daniel, me desculpe, mas precisamos ir. Seu pai marcou uma reunião de emergência do conselho para amanhã de manhã. Se você não estiver lá, ele está ameaçando usar sua ausência para te remover do conselho completamente. Daniel apertou a mandíbula. Eu não me importo com o conselho. Você deveria, insistiu Richard. Seu pai está fazendo movimentos que você não vai gostar. Projetos que vão contra tudo pelo que você tem lutado dentro da empresa. Sem seu voto, ele terá carta branca. Natalie observou a troca, vendo um lado diferente de Daniel. O empresário, o herdeiro, alguém com poder e responsabilidades, que ela não conhecia. Você deveria ir, ela disse finalmente, sua voz fria. Daniel se virou para ela, angústia clara em seu rosto. Natalie, só vá, repetiu ela. Você tem uma vida esperando por você, Daniel Whittaker. Uma vida real. Isso, ela gesticulou ao redor da fazenda. Foi apenas uma férias para você. Uma fantasia. Isso não é verdade, ele insistiu. Não é? Ela desafiou. Você sempre soube que voltaria eventualmente. Eu era apenas algo para passar o tempo. Daniel balançou a cabeça desesperadamente. Você está errada. O que temos já é real. O que tínhamos, ela corrigiu, foi construído sobre mentiras. Richard limpou a garganta novamente. Daniel, realmente precisamos ir. Com um último olhar suplicante para Natalie, Daniel finalmente assentiu. Vou pegar minhas coisas, disse ele calmamente. 10 minutos depois, Natalie estava na varanda, observando o carro preto desaparecer pela entrada, levando consigo o homem de quem ela havia se apaixonado, e o homem que agora ela percebeu que nunca realmente conhecera. Enquanto o sol se punha sobre a fazenda Maple Hollow, Natalie sentou-se sozinha no balanço da varanda, onde eles haviam compartilhado tantas noites, tantos beijos. A fazenda de repente parecia mais vazia do que nunca, mesmo depois da morte de seu pai, mesmo depois de Tom ir embora. Porque desta vez ela havia perdido não apenas uma pessoa, mas o futuro em que ela havia começado a acreditar novamente. Em algum lugar na estrada para Richmond, Daniel Whittaker olhou pela janela do carro de luxo, assistindo a paisagem passar, já sentindo falta da vida simples que encontrara e da mulher que o fizera sentir-se verdadeiramente vivo pela primeira vez. Ela vai mudar de ideia, disse Richard, confundindo o silêncio de Daniel com simples problemas de relacionamento. Assim que ela perceber quem você é, o que você pode oferecer a ela, Daniel balançou a cabeça. Você não entende a Natalie. Ela não se importa com dinheiro ou status. Ela se importa com honestidade, com a terra. Ele se virou para seu amigo com determinação nos olhos. E eu também. É por isso que vou para a reunião do conselho amanhã, mas não pelas razões que meu pai quer. Richard ergueu uma sobrancelha. O que você está planejando? Algo que eu deveria ter feito há muito tempo, disse Daniel. Algo que pode me ajudar a reconquistar a única coisa que realmente importa. Enquanto o carro continuava em direção a Richmond e ao mundo corporativo que ele tentara escapar, Daniel fez uma promessa silenciosa. A Natalie, a si mesmo e à terra que os havia unido. Ele encontraria um caminho de volta para ela. Uma maneira de consertar as coisas, mesmo que isso significasse enfrentar seu pai e mudar a Whittaker Agricultural Industries para sempre. O horizonte de Richmond surgiu à vista, enquanto o elegante carro preto levava Daniel de volta ao mundo que ele havia deixado para trás. Torres de vidro e aço substituíram as colinas e campos abertos que ele havia aprendido a amar nos últimos meses. A sede da Whittaker Agricultural Industries dominava o centro da cidade, um monumento de 40 andares ao poder e à riqueza de sua família. Seu apartamento foi mantido na sua ausência, disse Richard enquanto eles entravam na garagem subterrânea. E seu pai espera você para o jantar hoje à noite, antes da reunião do conselho de amanhã.
Daniel assentiu distraidamente, sua mente ainda na fazenda Maple Hollow com Natalie. A dor em seus olhos quando ela descobriu sua mentira o assombrava. Ele nunca teve a intenção de causar dor a ela. Preciso revisar todos os documentos do conselho antes de amanhã, disse Daniel, retomando sua persona empresarial com desconfortável facilidade, principalmente qualquer coisa relacionada às nossas operações no Kentucky. Richard lançou-lhe um olhar de soslaio. Você sabe que seu pai não ficará feliz se você tentar mudar a estratégia da empresa por causa de um envolvimento pessoal. Natalie não é um envolvimento, disse Daniel secamente, e minhas preocupações sobre como fazemos negócios são anteriores a conhecê-la. Claro, disse Richard com suavidade. Mandei os arquivos para seu apartamento. Seu pai o espera às 8. Entrar em seu apartamento na cobertura foi surreal. Os móveis minimalistas, as janelas do chão ao teto com suas vistas panorâmicas da cidade, a cuidadosa coleção de arte nas paredes. Nada disso parecia mais um lar. Depois do conforto acolhedor e vivido da casa de fazenda de Natalie, este lugar parecia frio e impessoal. Daniel tomou um banho e vestiu um terno, sentindo-se como se estivesse vestindo uma fantasia. Quando se olhou no espelho, Daniel Whittaker, herdeiro de uma corporação e membro do conselho, o encarou. Não havia vestígio do homem que consertava tratores e cercava cercas em Maple Hollow. O jantar com seu pai foi exatamente como Daniel esperava, tenso e formal, realizado na sala de jantar privativa de um restaurante exclusivo, onde o velho Whittaker era tratado como realeza. James Whittaker fixou seu filho com um olhar frio através da toalha de mesa branca. Espero que você tenha tirado essa rebelião do seu sistema. Não foi uma rebelião, disse Daniel uniformemente. Precisei de tempo para pensar, para descobrir o que realmente quero. E o que é isso exatamente? Perguntou seu pai. Ser fazendeiro? Jogar fora gerações de trabalho árduo e sucesso? Fazer negócios de forma ética, respondeu Daniel. Ajudar pequenos agricultores a sobreviver em vez de expulsá-los. James resmungou. Idealismo, o luxo da juventude. Você nem sempre pensou assim, lembrou o Daniel. O avô construiu esta empresa em parcerias com fazendas familiares. Seu avô vivia em uma época diferente, James descartou. O mercado mudou, a consolidação é inevitável. Só se fizermos isso acontecer. O garçom trouxe seus bifes, interrompendo a conversa tensa. Comeram em silêncio por alguns minutos antes de James falar novamente. Conte-me sobre essa mulher, Rhodes, disse ele casualmente. Daniel pousou o garfo. Ela não é da sua conta. Quando o futuro CEO da minha empresa desaparece por meses para trabalhar como trabalhador em sua fazenda, ela se torna da minha conta. Como você me achou? Perguntou Daniel. James acenou com a mão displicentemente. Importa? O que importa é que você está de volta ao seu lugar, pronto para assumir seu lugar na empresa. E se isso não for o que eu quero? Os moldes e olhos de seu pai endureceram. Então você perde tudo. Sua cadeira no conselho, suas ações, sua herança. É isso que você quer? Abrir mão do seu direito de primogenitura por algum fazendeiro? A ameaça pairou no ar entre eles. Daniel conhecia bem o pai para saber que não era blefe. A reunião do conselho é às 9 de amanhã, disse James, seguindo em frente como se o assunto estivesse resolvido. Não se atrase. De volta ao seu apartamento, Daniel andou, inquieto. Ele havia passado anos tentando agradar seu pai, para viver de acordo com o nome Whittaker. Mas naqueles meses em Maple Hollow, trabalhando com as mãos, conectando-se com a terra e com Natalie, ele havia encontrado algo mais significativo do que o sucesso corporativo. Ele pegou seu telefone e olhou para o número de Natalie. Ela atenderia se ele ligasse? O que ele poderia dizer para consertar as coisas? Ele ainda estava lutando com esses pensamentos quando seu telefone tocou. Era Richard. Temos um problema, disse Richard sem preâmbulo. Seu pai antecipou a aquisição da Davidson para amanhã. É a primeira coisa. Daniel xingou baixinho. A aquisição da Davidson era um pacote de pequenas fazendas no Kentucky que a Whittaker Ag vinha pressionando para vender. Fazendas como a de Natalie. Ele sabe que me oponho a esse negócio, disse Daniel.
Ele está tentando aprová-lo enquanto estou desequilibrado. Tem mais, continuou Richard. Estou analisando a papelada. A fazenda Maple Hollow está na lista. Daniel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Seu pai a adicionou durante sua ausência. Aparentemente, a senhorita Rhodes está atrasada com os pagamentos da hipoteca. O banco está disposto a vender a dívida para a Whittaker Ag. Ele está fazendo isso para me punir, Daniel percebeu. Para me mostrar que ele está no controle. Possivelmente, admitiu Richard. Mas também há um caso de negócios. Essa terra é valiosa, especialmente com os direitos de água. Daniel tomou uma decisão. Preciso que você comece a fazer ligações. Hoje à noite. Que tipo de ligações? Vou precisar de aliados para amanhã. E preciso de tudo que você puder encontrar sobre as finanças de Maple Hollow. Daniel, disse Richard cuidadosamente, o que você está planejando? Algo que meu pai não está esperando, respondeu Daniel. Algo que ele não verá chegar até ser tarde demais. Enquanto isso, de volta à fazenda Maple Hollow, Natalie estava passando por sua própria crise. Depois que Daniel partiu, ela se dedicou ao trabalho, passando horas nos campos até que o esgotamento físico entorpecesse temporariamente a dor emocional. Mas agora, sentada à mesa da cozinha com planilhas espalhadas diante dela, a realidade estava desmoronando. O banco havia ligado mais cedo, deixando claro que sua prorrogação da hipoteca era sua oferta final. Sem um milagre, ela perderia a fazenda em alguns meses. Uma batida na porta a assustou. Por um momento selvagem, seu coração saltou com a esperança de que pudesse ser Daniel. Em vez disso, ela encontrou Maggie parada na varanda com uma garrafa de vinho. Achei que você pudesse usar isso, disse sua amiga, observando os olhos vermelhos e a aparência desgrenhada de Natalie. Natalie conseguiu um sorriso fraco. Como? Você soube? Cidade pequena, disse Maggie, seguindo-a para dentro. Bill, na lanchonete, viu um carro preto chique vindo para cá. Depois, mais tarde, ele viu o mesmo carro saindo com seu trabalhador rural e um homem de terno. Ela serviu 2 taças de vinho. Quer falar sobre isso? Toda a história jorrou. A verdadeira identidade de Daniel, as mentiras, o relacionamento deles, sua partida abrupta. Daniel Whittaker, repetiu Maggie quando Natalie terminou. Como em Indústrias Agrícolas Whittaker, a empresa que tem comprado metade do condado, Natalie assentiu miseravelmente. Eu sabia que ele estava escondendo algo, disse Maggie, mas eu nunca esperava isso. Eu fui tão tola, disse Natalie, me apaixonando por ele, confiando nele. Maggie alcançou sua mão. Você não poderia ter sabido. Eu deveria ter feito mais perguntas, insistiu Natalie. Todas aquelas ligações que ele continuava recebendo, a maneira como ele evitava falar sobre seu passado. Ignorei os sinais porque queria acreditar nele. Você acha que alguma coisa foi real? E perguntou Maggie gentilmente. Os sentimentos dele por você? Natalie olhou para sua taça de vinho. Não sei mais o que acreditar. Ele disse que me amava, mas como posso confiar em algo que ele disse? Para o que vale, disse Maggie cuidadosamente. A maneira como ele olhava para você. Isso é difícil de falsificar. Uma lágrima escorregou pela bochecha de Natalie. Isso não importa agora. Ele voltou para sua vida real, suas mansões e jatos corporativos e reuniões do conselho. E o que você vai fazer? Natalie gesticulou para os papéis financeiros. Tentar salvar minha fazenda. Novamente. Talvez... Maggie hesitou. Talvez Daniel pudesse ajudar com isso. Não, disse Natalie firmemente. Não aceitarei seu dinheiro ou sua pena. Vou encontrar uma maneira de fazer isso. Sozinha, como sempre fiz. Mas depois que Maggie foi embora, Natalie ficou na varanda olhando para a terra que havia pertencido à sua família por gerações. O luar banhava os campos em prata, os mesmos campos onde ela e Daniel haviam montado a cavalo, consertado cercas e se apaixonado. Apesar de sua raiva e dor, ela não conseguia negar que seus sentimentos por ele haviam sido reais. Ela simplesmente não sabia se os dele haviam sido. Na manhã seguinte, em Richmond, Daniel entrou na sala do conselho da Whittaker. Ag exatamente às 9 horas. A grande mesa oval já estava cercada por membros do conselho.
principalmente homens na casa dos 50 e 60 anos, aliados de longa data de seu pai. James Whittaker sentou-se à cabeceira da mesa, parecendo confiante e totalmente no controle, Daniel. Ele reconheceu com um aceno de cabeça. Bom que você se junte a nós depois de seu sabático. Vários membros do conselho riram, mas Daniel ignorou a provocação, sentando-se perto do meio da mesa. Então, continuou James, nossa primeira ordem do dia é o pacote de aquisição da Davidson. Como vocês todos sabem, isso representa uma oportunidade significativa de expansão em nossas operações no Kentucky. Ele fez um aceno para sua assistente, que começou a distribuir pastas. As projeções financeiras são bastante promissoras, Daniel falou. Antes de prosseguirmos, gostaria de propor uma estratégia alternativa. Seu pai franziu a testa. Temos uma agenda a seguir, Daniel. Como membro do conselho, tenho o direito de trazer novos negócios à mesa, disse Daniel calmamente, fazendo contato visual com vários dos membros mais velhos que conheceram seu avô, principalmente quando se relaciona diretamente ao item em questão. Um deles, Walter Simmons, acenou com a cabeça. Vamos ouvir o menino, James. Daniel levantou-se e distribuiu suas próprias pastas. O que estou propondo é uma mudança fundamental na forma como abordamos essas aquisições. Em vez de forçar essas fazendas familiares a vender, criamos parcerias. Oferecemos capital, tecnologia e acesso ao mercado, permitindo que elas mantenham a propriedade e o controle de suas terras. Vários membros do conselho pareciam interessados, mas James zombou. Bobagem sentimental. As margens não estão lá. Na verdade, disse Richard avançando com mais documentos. As projeções mostram que em um período de 5 a 10 anos, essa abordagem seria mais lucrativa e sustentável. Também geraria boa vontade significativa em comunidades rurais onde nossa reputação sofreu. Sem mencionar, acrescentou Daniel, eliminaria os custos legais e a publicidade negativa de lutar contra essas famílias no tribunal. Famílias que muitas vezes têm laços multigeracionais com suas terras, como sua namorada nova, disse James friamente. Daniel encontrou o olhar de seu pai sem vacilar. Sim, como Natalie Rhodes, cuja fazenda você adicionou a este pacote de aquisição apenas para me punir. Murmúrios correram pela mesa. Walter Simmons franziu a testa. Isso é verdade, James. Claro que não, disse James displicentemente. A fazenda Rhodes é uma aquisição estratégica, nada mais. Então você não se importará se a removermos da consideração, Daniel desafiou. Nas próximas 2 horas, a reunião do conselho se tornou uma batalha de vontades entre pai e filho. Daniel apresentou seu caso metodicamente, baseando-se em sua formação empresarial e no conhecimento prático que havia adquirido em Maple Hollow. Para sua surpresa, vários dos membros mais velhos do conselho começaram a ficar do seu lado. Isso me lembra de como Willard Whittaker costumava fazer negócios, disse Walter Simmons, referindo-se ao avô de Daniel. Construindo relacionamentos, não apenas comprando ativos. James pôde ver a maré mudando. Tudo isso é muito comovente, disse ele sarcasticamente, mas o fato permanece que Daniel abandonou suas responsabilidades para brincar de fazendeiro com alguma mulher. Como podemos confiar em seu julgamento? Meu tempo em Maple Hollow me deu insights que estávamos perdendo, respondeu Daniel. Ficamos muito desconectados do trabalho real da agricultura, das comunidades que afetamos. É por isso que nossa reputação sofreu. Já chega disso, James estalou. Vamos colocar isso em votação. Meu plano de aquisição contra a fantasia de parceria de Daniel. A votação foi acirrada, mas para o choque visível de James, a proposta de Daniel foi aprovada por uma pequena margem. Isso não acabou, disse James em voz baixa para Daniel quando a reunião foi encerrada. Você pode ter ganhado hoje, mas não pense por um momento que você assumiu o controle desta empresa. Nunca foi sobre controle, respondeu Daniel. É sobre fazer o que é certo. Enquanto a sala do conselho esvaziava, Richard se aproximou de Daniel. Isso foi impressionante. Mas e agora? Você realmente acha que sua senhorita Rhodes vai perdoá-lo só porque você salvou sua fazenda?
Daniel balançou a cabeça. Salvar sua fazenda foi a coisa certa a fazer, independentemente de ela me perdoar. Mas não vou desistir dela, Richard. Não posso. Naquela tarde, Daniel fez mais uma parada antes de deixar Richmond, o antigo escritório de seu avô, preservado como uma espécie de museu do fundador da empresa. Quando criança, Daniel passara horas aqui, ouvindo as histórias de seu avô sobre construir o negócio com um aperto de mão de cada vez. Acho que você teria gostado dela, vovô, disse Daniel para a sala vazia. Natalie é muito parecida com você, teimosa, íntegra, conectada à terra. Seus olhos pousaram em um documento emoldurado na parede, a filosofia original de negócios de seu avô, datilografada em uma máquina de escrever manual décadas atrás. A terra não é meramente um ativo a ser adquirido, mas uma confiança a ser preservada. Aqueles que a trabalham não são obstáculos a serem removidos, mas parceiros a serem valorizados. Construa com eles, não sobre eles. Daniel tirou uma foto com seu telefone e, em seguida, saiu do escritório com determinação renovada. Ele tinha uma longa viagem pela frente e nenhuma garantia de que Natalie sequer falaria com ele quando chegasse. Mas ele tinha que tentar. O sol estava se pondo quando a caminhonete de Daniel, não o carro da empresa, mas sua própria picape, que ele havia retirado do depósito, virou na familiar estrada de cascalho da fazenda Maple Hollow. Seu coração batia forte quando a casa de fazenda apareceu à vista, com luzes brilhando calorosamente nas janelas. Ele estacionou e sentou-se por um momento, reunindo coragem. No bolso de sua jaqueta estava a escritura da fazenda Maple Hollow, agora livre de todas as dívidas. Ele a havia transferido para Natalie completamente, sem nenhum compromisso. Se ela o rejeitasse, pelo menos ela teria sua terra. Mas ele esperava desesperadamente que ela não o rejeitasse. Daniel saiu da caminhonete no momento em que a porta da frente se abriu. Natalie estava parada na varanda, silhuetada pela luz atrás dela. Ela claramente o vira subindo a estrada. "O que você está fazendo aqui?" Ela chamou sua voz cautelosa. Daniel se aproximou lentamente, parando no pé da escada da varanda. "Eu tinha que te ver", disse ele, "para tentar explicar." "Não há nada para explicar", disse Natalie, cruzando os braços. "Você mentiu sobre quem você era. Por meses." "Sim", ele admitiu, "e vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. Mas eu nunca menti sobre como me sentia por você, Natalie. Nunca." Sua expressão permaneceu cética. "Por que eu deveria acreditar em qualquer coisa que você diga agora?" Daniel respirou fundo. "Porque não estou pedindo que você me aceite de volta. Não estou pedindo nada. Só quero que você saiba a verdade. Tudo." Algo em sua voz deve tê-la alcançado, porque depois de um longo momento, Natalie acenou com a cabeça. "Estou ouvindo." Daniel explicou tudo. Sua desilusão com as práticas comerciais de seu pai, sua decisão impulsiva de partir, como encontrar Maple Hollow, havia começado simplesmente como um lugar para se esconder, mas havia se tornado muito mais. "Quando te conheci", disse ele, "eu estava perdido, tentando descobrir quem eu era fora do nome da minha família. Eu deveria ter te contado a verdade mais cedo, mas eu estava com medo de que, uma vez que você soubesse quem eu realmente era, tudo mudaria." "Mudou", Natalie apontou. "Sim", Daniel reconheceu. "E isso é culpa minha. Eu traí sua confiança e não posso desfazer isso. Mas o que senti por você, o que ainda sinto, isso foi real, Natalie. A coisa mais real da minha vida." A expressão de Natalie amoleceu ligeiramente, mas ela permaneceu onde estava. "Então, o que acontece agora? Você volta para sua vida corporativa e eu fico aqui tentando manter este lugar funcionando?" Daniel enfiou a mão no bolso e tirou a escritura dobrada. "Na verdade, é parte do motivo pelo qual vim." Ele a estendeu para ela. "Isso é para você." Cautelosamente, Natalie desceu os degraus e pegou o papel. Enquanto ela desdobrava e lia, seus olhos se arregalaram. "O que é isso?" ela exigiu. "A escritura da fazenda Maple Hollow", Daniel explicou. "Livre e quitada. O banco vendeu a hipoteca para a Whittaker AG e eu a transferi para você, sem nenhuma condição.
Natalie olhou para ele com descrença. Você comprou minha fazenda? Eu a salvei. Daniel corrigiu gentilmente. Do meu pai, que planejava adquiri-la como parte de um pacote maior. Mas agora ela é sua completamente, quer você me queira na sua vida ou não. Eu não entendo, disse Natalie, balançando a cabeça. Por que você faria isso? Porque eu te amo, disse Daniel simplesmente. Porque esta terra faz parte de quem você é. E porque era a coisa certa a fazer. Natalie olhou para a escritura, depois de volta para Daniel. Eu nunca quis seu dinheiro. Eu sei, disse ele com um sorriso. Triste. Você queria minha verdade. Bem, aqui está. Eu sou Daniel Whittaker. Nasci em um privilégio que não mereci. Passei as últimas 48 horas lutando contra meu pai e o conselho para mudar a forma como nossa empresa opera. E eu nunca amei ninguém como amo você. Lágrimas encheram os olhos de Natalie, mas ela as piscou. E agora? Você volta para Richmond? Daniel balançou a cabeça. Assumi uma nova posição na empresa, chefe de uma nova divisão focada em parcerias, sustentáveis com fazendas familiares. Preciso viajar às vezes, mas... Ele hesitou. Eu estava esperando poder me estabelecer aqui, se você me quiser. Como o quê? Perguntou Natalie. Meu namorado? Meu caseiro? Como você deixar que eu seja? Respondeu Daniel honestamente. Parceiro, amigo ou apenas um vizinho que ajuda de vez em quando? Eu não espero que você me perdoe imediatamente ou talvez nunca, mas estou pedindo uma chance para reconquistar sua confiança. O momento se estendeu entre eles, cheio de tudo, o que havia sido perdido e de tudo o que ainda poderia ser possível. Você me machucou, disse Natalie finalmente, sua voz quase um sussurro. Eu sei, Daniel reconheceu, e eu vou passar todos os dias tentando consertar isso se você me deixar. Natalie olhou para sua fazenda, realmente sua agora. E depois para o homem parado diante dela, o homem que havia mentido sobre seu nome, mas que lhe mostrara seu coração de 1000 maneiras verdadeiras durante os meses que passaram juntos. Eu preciso de tempo, ela disse. Daniel acenou com a cabeça, tentando esconder sua decepção. Eu entendo, eu vou embora. Quando ele se virou para ir embora, Natalie falou novamente. Eu não disse que precisava que você fosse, eu disse que precisava de tempo. Daniel parou, a esperança florescendo em seu peito. O que você está dizendo? Natalie deu um passo em sua direção. Estou dizendo, talvez você possa consertar aquele cano com vazamento no celeiro enquanto eu penso sobre isso. Aquele que você deveria ter consertado antes de ir embora. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Daniel. Eu posso fazer isso. E talvez, Natalie continuou dando outro passo mais perto. Enquanto você estiver fazendo isso, eu possa pensar em como senti sua falta, mesmo quando eu estava furiosa com você. Eu também senti sua falta, disse Daniel suavemente. A cada minuto. Eles ficaram um de frente para o outro na luz que diminuía, a escritura da fazenda Maple Hollow ainda apertada na mão de Natalie. Eu ainda estou com raiva, ela avisou. Você tem todo o direito de estar, e vai levar muito tempo antes que eu confie plenamente em você novamente. Daniel acenou com a cabeça. Eu sei, Natalie respirou fundo, mas eu ainda te amo. Deus me ajude. Eu tentei parar, mas não consegui. Essas palavras, as palavras que ele temia que nunca mais pudesse ouvir, quase fizeram Daniel cair de joelhos. Lentamente, dando a ela todas as chances de recuar, ele diminuiu a distância entre eles. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como voltar para casa. A brisa do início do outono sussurrou pelas árvores que cercavam a fazenda Maple Hollow, trazendo consigo o aroma de maçãs maduras e a promessa de dias mais frios pela frente. 3 meses haviam se passado desde o retorno de Daniel. 3 meses de reconstrução de confiança, um dia de cada vez. Fiel à sua palavra, Daniel havia começado com aquele cano com vazamento no celeiro, depois passou a 100 outros pequenos, reparos e melhorias na fazenda. Alguns dias eles trabalhavam lado a lado em um silêncio confortável. Outros dias, eles conversavam por horas, preenchendo as lacunas de suas histórias, aprendendo um sobre o outro novamente. Natalie estava sentada,
À mesa da cozinha, examinando os livros da fazenda, uma xícara de café esfriando ao seu lado. Pela primeira vez em anos, as colunas de números não a enchiam de apreensão. Com a hipoteca quitada, ela conseguiu investir em novos equipamentos e expandir seu plantio. O programa de criação de cavalos que seu pai havia iniciado também estava mostrando promessas novamente, com 2 novos potros esperados na primavera. Ela ouviu a porta de tela abrir e fechar, depois os passos de Daniel cruzando o piso da cozinha. Ele veio por trás de sua cadeira e colocou as mãos em seus ombros, massageando gentilmente a tensão. "Como está?" ele perguntou, acenando para os livros de contabilidade. "Melhor do que eu jamais imaginei", admitiu Natalie. "Podemos realmente ter lucro este ano", Daniel sorriu. "Eu nunca duvidei disso." Ela ergueu a mão para cobrir uma de suas mãos com a sua. "Isso faz de nós 2. Ele se abaixou para beijar a parte superior de sua cabeça. "Tenha um pouco de fé, senhorita Rhodes. Nos meses desde seu retorno, eles haviam se instalado em um novo ritmo. Daniel dividia seu tempo entre a fazenda e seu trabalho na Whitaker Agricultural Industries, usando o Maple Hollow como um campo de testes para o novo modelo de parceria que ele estava desenvolvendo com outras fazendas familiares da região. Não era sempre fácil, mas eles estavam conseguindo fazer funcionar." "Falando em fé", disse Daniel. Richard ligou. O conselho aprovou o financiamento para a iniciativa de fazendas familiares. Podemos começar a implementá-la no próximo mês. Natalie se virou na cadeira para olhar para ele, os olhos brilhando de entusiasmo. "Isso é maravilhoso. Seu pai deve estar furioso." Daniel riu. "Ele está mudando de ideia, acredite ou não. Os resultados iniciais são difíceis de contestar. As fazendas em nosso programa piloto estão mostrando maiores rendimentos e melhores indicadores de sustentabilidade. Até ele tem que admitir que é um bom negócio." "Eu nunca pensei que veria o dia em que a Whitaker Ag estaria ajudando pequenas fazendas em vez de tentar engoli-las." "As pessoas podem mudar", disse Daniel suavemente, "dada a motivação certa." O olhar que ele lhe lançou fez o coração de Natalie bater forte, mesmo depois de todos esses meses. Ela ainda se maravilhava às vezes com a jornada que eles haviam feito. De estranhos a amantes a inimigos e agora a parceiros em todos os sentidos da palavra. "Eu tenho uma surpresa para você", disse Daniel, oferecendo a mão para ajudá-la a levantar da cadeira. "Venha comigo." Ele a levou para fora até sua caminhonete. "Precisamos dar uma pequena volta." "Para onde vamos?" perguntou Natalie, curiosa. "Você vai ver." 20 minutos depois, eles pararam na antiga propriedade Davidson, que fazia divisa com Maple Hollow, a leste. A fazenda estava desocupada há quase um ano, desde que o casal idoso que a possuía havia vendido relutantemente a um incorporador depois que seus filhos não demonstraram interesse em assumir a propriedade. "O que estamos fazendo aqui?" perguntou Natalie, enquanto Daniel a ajudava a descer da caminhonete. "Bem", disse ele, pegando sua mão, "eu pensei que poderíamos querer dar uma olhada em nossa potencial nova expansão." Natalie parou de andar. "O que você quer dizer?" Os olhos de Daniel brilhavam de entusiasmo. "O negócio de desenvolvimento fracassou. A terra está disponível novamente e eu pensei, bem, com Maple Hollow indo tão bem, pode ser hora de considerar expandir nossa operação." "Nossa operação", repetiu Natalie, sua voz suave. Eles haviam sido cuidadosos em manter suas finanças separadas, mesmo que suas vidas se tornassem cada vez mais interligadas. Daniel havia insistido que Maple Hollow permanecesse inteiramente dela, querendo que ela soubesse que seu amor não vinha com nenhuma condição. "Só se você quiser", disse ele rapidamente. "Era apenas uma ideia. A terra tem bom acesso à água e há pasto suficiente para dobrar seu programa de criação de cavalos." Natalie olhou para as colinas onduladas, imaginando as possibilidades. "É um grande passo", disse ela. "Grande demais?" Perguntou Daniel cuidadosamente. Ela apertou sua mão. "Não, apenas grande." Eles caminharam juntos pela linha da propriedade, discutindo como as duas fazendas poderiam ser integradas. A antiga casa Davidson precisaria de reparos, mas o celeiro era sólido e os campos haviam sido bem cuidados antes de os proprietários irem embora.
Poderíamos converter a antiga casa em um escritório para a iniciativa de fazendas familiares, sugeriu Daniel. Executar todo o programa daqui em vez de Richmond. Natalie olhou para ele. Você faria isso? Mudar toda a sua operação para cá? Em um instante, disse Daniel sem hesitar. Richmond nunca pareceu ser lar como este lugar. Ele parou, olhando para a terra, como você é. A honestidade simples de suas palavras tocou algo profundo dentro de Natalie. Nestes últimos meses, ela o havia visto trabalhar incansavelmente para se provar. Não com gestos grandiosos, mas com ações consistentes que demonstravam seu compromisso com ela, com a fazenda e com os valores que compartilhavam. Eu te amo, ela disse, as palavras fluindo facilmente agora onde antes haviam sido guardadas. E eu acho que expandir é uma ótima ideia. O rosto de Daniel se iluminou com um sorriso. Ela confirmou, mas tenho uma condição. Eu quero que sejamos verdadeiros parceiros nisso, disse Natalie. Sem mais finanças separadas, planos separados. Se vamos construir algo juntos, eu quero que seja realmente juntos. A expressão de Daniel ficou séria. Você tem certeza? Eu nunca quis que você se sentisse como se eu estivesse tentando assumir o controle. Tenho certeza, disse Natalie firmemente. Levei um tempo para confiar novamente, não apenas em você, mas em mim mesma. Para acreditar que eu poderia deixar alguém entrar sem perder quem eu sou. Mas estou lá agora, Daniel. Eu quero um futuro com você. Tudo junto. Ele a puxou para seus braços, abraçando-a com força. Tudo junto. Ele repetiu. Eu gosto. Do som disso. Eles ficaram juntos por um longo momento, olhando para o que poderia se tornar sua fazenda expandida. O sol da tarde banhava as colinas com luz dourada, assim como naquele primeiro dia em que Daniel havia chegado a Maple Hollow procurando trabalho. Você se lembra daquele dia em que eu consertei seu trator? Perguntou Daniel com os braços ainda em volta de sua cintura. Natalie riu. Como eu poderia esquecer? Eu estava tão desconfiada de você. Com razão, como se tornou. Ele reconheceu com pesar. Talvez, ela concedeu, mas você ainda salvou meu trator e eventualmente minha fazenda. Você estava salvando-a muito antes de eu chegar, disse Daniel. Eu só ajudei com alguns reparos. E uma hipoteca, Natalie lembrou-o. Detalhes, disse, ele com um sorriso. O ponto é, mesmo quando eu estava fingindo ser outra pessoa, você viu o meu verdadeiro eu. Você me ensinou o que significa pertencer a algum lugar, a algo maior do que eu mesmo. Ele a virou para que ela o encarasse, seus olhos sérios. Naquele primeiro dia, quando eu cheguei na sua entrada de veículos, eu estava procurando um lugar para me esconder. Em vez disso, eu encontrei um lugar para ficar, para ser eu mesmo. E isso foi por causa de você, Natalie. Ela estendeu a mão para tocar seu rosto, ainda se maravilhando às vezes de que este homem, com todas as suas opções, todos os seus privilégios, havia escolhido sua fazenda, sua vida, ela. Vamos para casa, disse ela suavemente. Podemos voltar amanhã para tirar medidas. Mas em vez de se dirigir para a caminhonete, Daniel colocou a mão no bolso. Antes de irmos, tem algo que quero te perguntar. Quando ele se ajoelhou no meio do campo, a respiração de Natalie parou na garganta. Eu tinha um discurso todo planejado, disse Daniel olhando para ela, sobre segundas chances e novos começos. Mas a verdade é simples, eu te amo, Natalie Rhodes. Quero construir uma vida com você. Bem aqui, nesta terra que significa tanto para nós dois. Ele abriu uma pequena caixa para revelar um anel de diamante simples, mas bonito. Você quer se casar comigo? Lágrimas encheram os olhos de Natalie, enquanto ela olhava para o homem que havia entrado em sua vida como um estranho, se tornado essencial para sua felicidade, quebrado seu coração e então, pacientemente, constantemente reconstruído sua confiança. Sim, ela sussurrou depois mais alto. Sim. Daniel colocou o anel em seu dedo. Depois se levantou para beijá-la, levantando-a do chão em sua excitação. Sua risada ecoou pelos campos, enquanto o sol continuava sua descida em direção ao horizonte. Mas, tarde naquela noite, de volta à casa da fazenda,
Eles sentaram juntos no balanço da varanda que havia testemunhado tantos momentos de seu relacionamento. As estrelas estavam apenas começando a aparecer no céu que escurecia, e os sons de criaturas noturnas enchiam o ar ao redor deles. Eu liguei para Maggie, disse Natalie, ainda admirando o anel em seu dedo. Ela gritou tão alto que acho que eles provavelmente a ouviram no condado vizinho. Daniel riu. Eu deveria ligar para Richard. Ele tem perguntado quando eu ia fazer de você uma mulher honesta, como ele diz. Richard cresceu em mim, admitiu Natalie. Para um sujeito da cidade, em ternos caros ele não é tão ruim. Ele diz o mesmo sobre você, Daniel provocou. Para uma fazendeira teimosa com terra sob as unhas, ela o cutucou brincalhonamente. Cuidado, Whittaker, eu ainda posso te expulsar da minha fazenda. Nossa fazenda, ele corrigiu gentilmente. Em breve, maior e melhor. Natalie descansou a cabeça em seu ombro. É estranho pensar em como tudo começou. Se seu carro não tivesse quebrado na cidade, se você não tivesse ouvido falar de Maple Hollow na lanchonete, eu teria te encontrado. De alguma forma, disse Daniel com certeza. Algumas coisas simplesmente são para acontecer. Você acha isso? Perguntou Natalie, olhando para ele. Mesmo com todas as mentiras e complicações? Principalmente com essas, disse ele. Porque lutamos por isso, Natalie. Por nós. Não. Foi fácil, simples ou perfeito. Mas é real. Ela pensou sobre isso, sobre a jornada confusa e complicada que os havia levado a este momento. Como as partes mais difíceis, a traição, os segredos, a separação dolorosa, os haviam forçado a crescer, a decidir o que realmente importava. Eu costumava pensar que o amor era sobre encontrar alguém que nunca te machucaria, disse Natalie pensativamente. Agora eu acho que talvez seja sobre encontrar alguém que valha a pena correr o risco de ser machucado. Os braços de Daniel se apertaram em volta dela. Eu prometo fazer o meu melhor para nunca mais te machucar. Eu prometo tentar te perdoar se você fizer. Ela respondeu com um pequeno sorriso. Dentro do razoável, claro. Claro, ele concordou solenemente, embora seus olhos brilhassem. O balanço rangia suavemente enquanto eles balançavam, confortáveis, em seu silêncio compartilhado. O futuro se estendia diante deles. Um casamento para planejar, fazendas para mesclar, uma vida para construir juntos. Haveria desafios, certamente. James Whittaker estava lentamente se adaptando à nova direção de seu filho para a empresa, mas ele permanecia um homem difícil. O negócio agrícola sempre teria seus altos e baixos, à mercê do clima e dos mercados, além de seu controle. Mas sentada ali na escuridão crescente, Natalie sentia uma certeza que nunca havia conhecido antes. Não que tudo seria perfeito, mas que acontecesse o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. Em que você está pensando? Perguntou Daniel, depositando um beijo em sua têmpora. No futuro, respondeu Natalie. No nosso futuro. Ela sorriu para ele. Eu acho que parece muito bom daqui. Daniel retribuiu seu sorriso, seus olhos cheios de amor e promessa. Melhor que bom, ele disse. Parece lar. Enquanto eles selavam esta promessa com um beijo, as primeiras estrelas da noite piscavam lá em cima. Testemunhas de um amor que havia começado com segredos, mas continuaria com a verdade. Um amor forte o suficiente para suportar tempestades, teimoso o suficiente para superar obstáculos e profundo o suficiente para criar raízes no rico solo do Kentucky, da fazenda Maple Hollow. Ao longe, os cavalos relinchavam suavemente em suas baias. A brisa sussurrava pelos campos prontos para a colheita, e em algum lugar, uma coruja chamava para a noite. Todos os sons comuns da vida na fazenda. O pano de fundo de uma história de amor extraordinária que tinha apenas começado, seu próximo capítulo.